Hoje, dia 8 de agosto de 2022, daremos início à 23ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Inês Satil Kuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Manuel da Aquino Batista. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ainda ausente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura de expediente do Executivo. Ofício número 55/2022 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1997/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Ofício número 54/2022 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o veto integral ao autógrafo 134/22, referente ao projeto de lei 006/2022, que reconhece o risco de atividade de colecionador, de caçador e de atirador desportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, bem como reconhece o risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada e ou possuidoras de serviços orgânicos de segurança privada, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado. Ofício número 53/2022 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o veto integral ao autógrafo 135/22, referente ao projeto de lei 9/2022, que dispõe sobre a cobrança de taxas de ocupação da área utilizada por parte das empresas instaladas no município e que se utilizem de postes ou outras formas de instalações físicas para a prestação do seu serviço e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Projeto em geral, vetos, ofício, encaminhamento, balancete, encaminha às comissões permanentes. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moções. Moção 55/2022 do vereador Renato Souza Machado, moção de aplauso aos cabos PM Kleber e ao cabo PM Ailton e ao soldado PM Vander, pelo excelente trabalho e por salvarem um recém-nascido utilizando-se da manobra de Heinrich para desengasgá-lo. Moção 56/2022 do vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de aplausos à equipe de futebol ADC Chá Ribeira pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Amador, segunda divisão, 2022. Moção 57/2022 do mesmo vereador, moção de aplausos à equipe de futebol Cruzeirinho Esporte Clube pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 de 2022. Moção 58/2022 do vereador Xavier Rufino de Oliveira, moção de pesar pelo falecimento da senhora Zélia Costa,
no dia 1 de agosto de 2022. Moção 59/2022, retirado pelo autor. Moção 60/2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de congratulação à Associação das Cidades Irmãs de Registro em Nakatsugawa, em nome do presidente, Sr. Kunihiko Takahashi, extensiva à Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, em nome do presidente, Sr. Irineu Makoto Kawajiri, por ocasião dos 42 anos da celebração do convênio entre as cidades irmãs Registro e Nakatsugawa. Moções de pesar oficie-se, moções outras encaminhem para a ordem do dia. Indicações. Indicação 722/2022, do vereador Fábio Cardoso Júnior, recomposição asfáltica, operação tapa-buracos, na rua Gersone Nápoles, em frente ao número 28, no centro. Indicação 723/2022, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, recuperação da calçada na Avenida Brasil do Prado Verde, da esquina com a Rua 3, no conjunto habitacional Jorge Kameyama. Indicação 724/2022, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, construção de um abrigo de passageiro de ônibus, passando a primeira entrada depois do presídio na BR-116, onde tem uma placa de Motel Veneza na segunda parada. Indicação 725/2022, do mesmo vereador, troca de lâmpadas no Centro Comunitário do Agrochá 1. Indicação 726/2022, do mesmo vereador, reitera a indicação de protocolo número 1361/2021, para que inclua no programa de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal do Capinzal, no trecho correspondente da Igreja Católica até a entrada da Estrada da Indaiatuba, no mesmo bairro. Indicação 727/2022, do mesmo vereador, reitera a indicação de protocolo 1505/2021, para que inclua no programa de pavimentação asfáltica a rua principal do bairro Ribeirão de Registro, desde a entrada da SP-139 até a Rua Nova Ribeirão. Indicação 728/2022, do mesmo vereador, reitera a indicação de protocolo número 1008/2021, para que se faça gestão junto às artérias, no sentido de colocar nas proximidades do quilômetro 454,5 uma placa com os seguintes dizeres: postos de serviços, restaurante e borracharia. Indicação 729/2022, prejudicada pela ausência da vereadora. 730 também, prejudicada pela ausência da vereadora. Indicação 731, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, limpeza geral e reparo na Estrada do Capinzal, mais precisamente aquela que dá acesso à Escola Municipal. Indicação 732/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, que proceda a um estudo sobre estender os serviços de coleta de lixo para 2 vezes na semana no bairro Quilombo, quilômetro 478, próximo à penitenciária do município. Indicação 733/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, colocação de redutor de velocidade na Estrada Municipal do Capinzal, próximo da Vila dos Parentes, passando a garagem de ônibus. Indicação 734/2022, do mesmo vereador, alteração de pintura de faixa amarela na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, no bairro Vila São Francisco. Indicação 735/2022, do mesmo vereador, reitera a indicação 692/2022, solicitando o serviço de roçada e limpeza da calçada na área verde e calçada da Rua Sinfrônio Costa, ao lado do número 155, no centro.
Indicação 736/2022, do vereador Irineu Roberto da Silva, manutenção da guia da calçada da rua Chitiro Maege, em frente ao açougue Boi Pantaneiro, no bairro Centro. Indicações oficis conforme solicitado. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura de expedientes diversos. Não há. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da pauta a ser deliberada para a ordem do dia. Projeto de Lei número 1994/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LOA de 2022 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de Lei número 10/2022, que altera a Lei Municipal número 1503/2015, que institui o programa Bolsa Atleta no município de Registro e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado. Com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projetos em caminho para a ordem do dia. Moção de aplauso número 55/2022, de autoria do senhor vereador Renato Souza Machado, aos cabo PM Kleber e ao cabo PM Ailton e ao soldado PM Vander, pelo excelente trabalho e por salvarem um recém-nascido utilizando-se da manobra Heinrich para desengasgá-lo. Moção de aplauso número 56/2022, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, a equipe de futebol ADC Charribeira, pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Amador, 2ª Divisão 2022. Moção de aplauso número 57/2022, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, a equipe de futebol Cruzeirinho Esporte Clube, pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 2022. Moção de congratulação número 60/2022, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, à Associação das Cidades Irmãs de Registro e Nakatsugawa, em nome do presidente, senhor Kunihiko Takahashi, extensiva à Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, em nome do presidente, senhor Irineu Makoto Kawajiri, por ocasião dos 42 anos de celebração do convênio entre as cidades irmãs, Registro e Nakatsugawa. Moções em caminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Oi? Não, vocês que decidem. Antes da fala do vereador Fábio, anuncio a presença da vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador, quer se inscrever? Questão de ordem, senhor presidente. Será que Questão de seria ordem. possível ler as duas indicações? São só duas e para constar no expediente? Pode? Por favor, por gentileza, muito obrigada. E peço A senhora quer que desculpas se pelo atraso. inscreva? Por favor. Indicação 729/2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, implantação de rede de iluminação pública na rua Aiterashima, do Jardim das Palmeiras. Indicação 730/2022, da mesma vereadora, que se proceda estudo e projeto de pavimentação da rua Aiterashima, no Jardim das Palmeiras. Indicações oficis conforme solicitado. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento em seu nome a mesa diretora, boa noite. Cumprimento os vereadores, cumprimento os assessores, os técnicos aqui da casa, os colaboradores da Câmara, o Lucas, que representa o público registrense aqui, aqueles que nos assistem via Facebook. Bom, vamos reforçar durante todo esse mês de agosto um compromisso aqui que a gente tem de falar sobre esse assunto a todo tempo, em todo lugar e para todo mundo, que estamos aí no agosto lilás, né? O mês que a gente instituiu aqui enquanto Câmara Municipal de proteção, de conscientização, de enfrentamento, de combate à violência contra a mulher. Eu acredito que essa Câmara tem sido muito combativa, que tem sido pioneira na proposta de leis, de comissões. Nós temos aqui uma representatividade com a Sandra e com a doutora Inês, temos a Procuradoria aqui da Mulher, temos proposições, né, como essa, da nossa autoria, junto com o capitão Renato, que institui o mês de conscientização. Temos as proposições de combate à violência nos meios de transporte, a vedação de contratação de condenados pela Lei Maria da Penha. E mais do que isso, nós temos aqui lideranças que têm seus segmentos diversos aqui para falar. Seja lá no Paulistano, né, seu Zé? Seja lá no Agrochá, seja no Serrote, seja no meio da PM, na zona rural, no hospital, na igreja, aonde for a gente precisa falar disso, porque a violência contra a mulher ela tem sido crescente, a pandemia escancarou ainda mais isso, e a violência passa até mesmo para o lado político. A gente vê mulheres sendo cerceadas de sua voz, de sua fala. Então a gente precisa combater isso a todo tempo, em todos os lugares e para todas as pessoas que a gente puder passar essa mensagem. Por isso eu inicio essa fala prestando meu apoio, minha solidariedade e o meu mandato, a minha voz, a nossa voz, o nosso mandato a todas as mulheres. Também quero trazer aqui nessa fala, presidente, a minha felicidade de ver no dia 4/8, antes tarde do que mais tarde, a sanção presidencial da agora Lei 14.434, que é proveniente do PL 2564, que traz o piso tão desejado, tão sonhado, não o valor, mas a proposta do piso nacional da enfermagem, essa categoria que já estava saturada de palminhas, de panelaços, e precisava sim de reconhecimento, e ainda precisa, porque infelizmente um dos artigos mais importantes, que é a recomposição anual, foi vetada, e nós ainda estamos na luta pela quebra desse veto, né, doutora Inês? Porque senão, vou citar só um exemplo para vocês. O salário do enfermeiro, por exemplo, aqui em registro, não vai interferir na vida deles, porque eles já recebem o valor desse piso que foi estabelecido. Mas a falta do artigo 15D, que é a recomposição, o reajuste anual, conforme a inflação, doutora Inês, faz com que daqui mais 1, 2, 3 anos fique defasado novamente e tenha que entrar numa nova luta, numa nova briga. Mas eu fico feliz pelos meus colegas técnicos de enfermagem, que terão um reajuste, inclusive, senhor presidente, vereadores, para as instituições privadas e a filantropia. O PL já está valendo, a lei já está valendo. Então eu tenho, fazendo da minha parte, já estive na Secretaria Municipal de Saúde, já cobrei
da equipe técnica e já está sendo encaminhado o impacto financeiro para a recomposição, para o reenquadramento dos nossos trabalhadores aqui, em especial os técnicos e os auxiliares, que terão aí uma recomposição merecida. Mas também precisamos ir conversar no Hospital São João, precisamos conversar no Hospital São José, precisamos conversar lá com o pessoal da UPA, porque todos terão que ter por lei. É uma lei. E já diria, né? Lei é lei. Então precisa se cumprir e é nada mais que merecido. É o mínimo de justiça para esses profissionais. Olha só, estamos aqui, doutor Inês, nesta sessão agora, 8 de agosto, e acabei de receber uma ligação de uma enfermeira. Inclusive, se alguém tiver um contato da Vale Sul, já fica o meu repúdio desde já aqui, que deixaram 16 profissionais no hospital de Pariquera, que o ônibus não esperou 10 minutos. O ônibus da Vale Sul. Permita uma parte. Eu vi agora no grupo, né? Aí mandei mensagem. Já deu certo. Vai lá buscar. Então, o rapaz está indo buscar o pessoal lá. Mas não é a empresa que deveria estar lá. Foi uma situação aqui que situação de vereador na amizade está conseguindo um veículo para ir lá buscar o pessoal. Mas a empresa não conseguiu aguardar 10 minutos, Chavico. Imagine só sua filha, profissional de enfermagem, depois de 12 horas um plantão. Quantas vezes passamos lá? Plantões lotados, 12 horas, que não dá tempo de almoçar, doutor Inês. Não dá tempo de tomar um café. Quantas vezes profissional de enfermagem desgastado houve desaforo o dia inteiro? Porque a pessoa não consegue esperar 10 minutos para ir tomar uma vacina e já solta no mercadão da vida do Facebook. Porque a pessoa não consegue esperar 5 minutos para fazer um curativo, vai na hora do almoço e não entende. Não entende. Se você chegar na sala de vacina que eu trabalhei, depois das 16h30, não vai ter a vacina, porque não é só pegar, a vacina não vem pronta, ela precisa ser preparada, tem um protocolo de preparo, de higienização, de biossegurança, né, doutor Inês? Tem que fechar controle de temperatura da vacina. Permita uma parte depois? Eu concordo com Vossa Excelência, mas deveria ter pelo menos um aviso para o pessoal, porque tem o pessoal humilde que vem lá das areias, por exemplo, isso aconteceu no Xangri-Lá, veio lá das areias, entendeu? Chega lá às 10h30, aí o pessoal, não são todos, agora não dá mais que está na hora do meu almoço. Não, então, isso não é um caso pontual, Dito. Eu sei, não é caso pontual, não é, né? Mas assim, tinha que pelo menos avisar o pessoal, né? Tem muita coisa. O cidadão não sabe disso. Eu tenho certeza que tem muita coisa que pode ser melhorada, mas o que está em foco aqui é o desgaste do profissional de enfermagem em detrimento da sua remuneração. É o desgaste. É passar por isso o dia inteiro. É fazer campanha de vacina. E não estou falando dessa gestão não, mas é fazer campanha de vacina e passar 8 horas vacinando com pãozinho, com presunto e queijo. E um suco quente ainda de caixinha. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar. Eu falo daquilo que eu vivi também. Permita uma parte, Teto? Claro. Chegou aqui ao meu conhecimento, é o pessoal esperar em frente ao ponto do AMI. Ok? Maravilha, Beto. Então, assim, já estamos correndo atrás do cumprimento dessa lei e a enfermagem merece isso. Só para finalizar, que eu tinha combinado 5, já estou no 10. Eu falo na próxima 5, se eu tiver. Essa semana também, Gerson, fizemos aí 42 anos de assinatura do convênio registro na Nakatsugawa. Eu prometi não ser tão crítico, mas não preciso ser. Aqui nas palavras, basta fazer um convite aos registrenses que frequentem os portais ali da rua da Vila Tupi e a Praça Nakatsugawa e o monumento japonês lá embaixo e que pesquisem na internet a reciprocidade de Nakatsugawa para com registro e façam as comparações e vejam a quantidade de recursos que lá na minha rede social eu coloquei os recursos investidos de Nakatsugawa para registro, para ver.
Estamos devendo nessa parceria, nesse convênio, e já estamos tentando tomar providências para que isso, na próxima visita, seja melhor. Obrigado, deixo para a próxima fala. Boa noite. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite. Boa noite, colegas da Câmara, senhores vereadores, senhor presidente, mesa diretora, todos os servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, quem está presencialmente aqui. Me inscrevi também para ser breve, estou tomando conhecimento que acho que eu entendi que temos necessidade de ser um pouco mais breve, programa de saúde aqui de familiares. Mas eu gostaria, senhor presidente, ainda assim, de fazer alguns registros breves, né? O primeiro, acho que é exatamente isso que o colega que me antecedeu, o vereador Fábio Tatu, traz aqui, porque a conquista do piso nacional da enfermagem é um exemplo muito positivo da organização, da união, daqueles que às vezes não têm paciência quando começa uma luta e logo desiste, fala, não estou conseguindo, porque foram décadas, foi muito tempo. A autoria do senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato, do Partido dos Trabalhadores, mas que teve um apoio de muitos partidos, de muitas pessoas, mas fundamentalmente da organização da categoria. E é isso que eu queria aqui trazer, né? Ontem eu assisti um debate na TV onde um dos candidatos dizia que o piso nacional do magistério foi conquista do presidente da República, enfim. E isto é um sequestro da história, não pode acontecer. Isso foi uma organização histórica dos professores, no caso o piso nacional do magistério, e aqui também uma conquista histórica da equipe de enfermagem. Eu quero aqui parabenizar a todos e a todas que tiveram esta união, né? Todo mundo, nós tratamos aqui quantas vezes a oposição do setor privado foi muito forte, porque o impacto é grande, o nível de exploração dos trabalhadores é muito grande no setor privado, os trabalhadores da enfermagem, então não foi fácil. Faço questão de citar o autor, Fabiano Contarato, mas da mesma forma que disse em relação ao magistério, eu registro, não chegaríamos a lugar nenhum se tivesse sozinho, ou seja, foi a união de muitos parlamentares e a união da categoria. Também gostaria de registrar que nosso mandato está discutido, como eu disse aqui na sessão anterior, como não houve audiência pública em relação ao transporte coletivo, como não houve oportunidade de discutir o sistema como um todo, então nós estamos tratando individualmente o que eu não gostaria, porque eu acho que a gente precisava rever uma série de coisas como um todo, na medida em que o município está colocando recursos de subsídio. Então, tratando individualmente, que foi o caminho que nos sobrou, eu queria compartilhar com os colegas, até para nos ajudar a cobrar para que se efetive, o senhor prefeito Nilton Hirota assumiu o compromisso com a Associação de Moradores do Boa Vista Estrada e com a Associação de Moradores do Jardim Vitória, numa reunião organizada pelo nosso mandato sexta-feira passada, que vai implantar uma linha de ônibus naquela região, né? E isto é uma conquista importante, porque o Jardim Vitória tem acesso ao transporte, mas o intermunicipal pagam R$ 5,80. Mas o Boa Vista Estrada não tem. Então, para se tornar aquela linha um pouco mais sustentável do ponto de vista econômico, então vai se fazer o trajeto entrando pelo Boa Vista Estrada, sai no Jardim Vitória e vem para Registro, sentido centro. Isto faz com que a população do Jardim Vitória, e eu espero que a empresa aceite, porque esta é a única condição do Jardim Vitória, deixar de usar o intermunicipal e passar a usar o municipal, é cobrar a passagem do valor urbano. Então, deixaria de pagar R$ 5,80 e passaria a pagar R$ 3,10. Dá uma economia mais de R$ 100 por mês, quem usa ônibus só uma vez por dia para ir e voltar. Então, o prefeito foi muito decisivo, assim, foi decidido, melhor dizendo a palavra, de acolher, porque também eu já trouxe aqui na indicação que eu tinha feito em maio,
aquela qualificação. A gente fez um levantamento, casa a casa, quantas pessoas usam o transporte, quantas usam todos os dias, quantas usam algumas vezes ao dia, para dar uma dimensão também da viabilidade, né? E na volta, o combinado também é, quando for sentido bairro, ir direto ao Jardim Vitória e depois voltar para o Boa Vista Rio. Por quê? Porque o Jardim Vitória não deixaria de usar só o asfalto, como eles já usam, né? Quero compartilhar com os colegas, porque sei que outros mandatos têm essa preocupação e a gente espera muito que se efetive esse direito. Também compartilhar que depois, parabenizando aqui antes de mudar o tema, muito fortemente as duas associações, a Associação do Boa Vista Estrada, na pessoa do presidente Evaldo, e a Associação do Jardim Vitória, na pessoa do Tony, que não sei o nome, todos o conhecem como Tony, deve ser Antônio. E também, Anthony, obrigada, Fábio. E também a linha, vereador Chiquinho, queria compartilhar isso com o senhor, porque eu sei que o senhor atua naquela região, que pega o Saltinho e Ribeirão das Palmeiras. Também veio por 2 vezes nós tivemos reunião na prefeitura com representantes dos bairros, ele abriram o horário de 7 horas da manhã, mas o horário para voltar 2 horas da tarde. Ou seja, quem vem a trabalho 7 horas da manhã, como é que volta às 2 horas da tarde? Então, houve também o compromisso, peço ajuda do senhor para nos ajudar a cobrar aí, do prefeito para que abra a linha de 17, 17h30, ouvindo a população. Quer dizer, vem às 7, mas tem que ter horário para voltar no final da tarde do trabalho. Gostaria também só de deixar registrado, nós estamos fazendo esse levantamento com mais detalhes, sei que outros colegas vereadores também estão fazendo isso, é preciso dar uma atenção especial para o estudante. O estudante está chegando atrasado no SENAC, passa 7 horas no Arapongal, falando com o estudante agora, vai chegar às 7h25, perdeu 25 minutos de aula no SENAC, e no final perde mais meia hora, porque se ela não pegar o de 10 horas, me parece, 15 para as 10, ela só vai pegar de 11h10. SENAC, para dar um exemplo, mas são vários alunos. Só na linha Arapongal, são 15 alunos que chegam meia hora atrasados no SENAC. Depois de tanta luta para a gente das instituições, não é possível que a gente não vá conseguir organizar o sistema de transporte para atender. No Instituto Federal está acontecendo a mesma coisa. No Instituto Federal a gente também fez levantamento, planilhou, viu quais são os problemas, é de entrada, é de saída, também o problema. E me causou espanto, me parece que até o vereador Aquino, o professor Aquino já tinha trazido isso em outra sessão, também na Unisep está acontecendo a mesma coisa, na linha Serrote-Arapongal. Começa a aula às 19h15. Todas as linhas. Mas essa parece estar atrasando mais ainda, porque as outras são 5 minutos, 10 minutos, os coordenadores... Eu falei, mas 10 minutos que você perde de aula, está perdendo, né? Então, também na linha da faculdade está acontecendo. Então, isso é uma questão séria, deixo aqui meu apelo, já tem a segunda reunião também, já... Enfim, marcada com todas as instituições para a gente levantar o tamanho do problema ou a quantidade de alunos, mas só para dar um exemplo, no SENAC, nesta horária de 19 horas, são 15 alunos do Arapongal, sem saber quantos vêm do Serrote. Já tivemos reunião com a direção do SENAC semana retrasada, estamos tratando desse tema e eu apelo aqui ao senhor secretário Bolsonaro, à sua equipe, ao prefeito, que se debrucem para que a gente possa apoiar, fortalecer aquele que está estudando e não, né, virar as costas para um problema que é a garantia do acesso, a garantia do acesso, a garantia do transporte público, não é? Ainda sobre transporte, ainda temos que equacionar a situação do Indaiatuba e Capinzal. Não é possível manter um ônibus só para atender aquela região. Ainda sobre transporte, tem muito a melhorar ainda no Agrochá e seguimos nesse, que era a ajuda do vereador Dito também lá, vou deixar aqui registrado até para aqueles que puderem, e a última questão que eu quero falar de transporte, existe uma demanda de alguns, mas eu não sei se vai atrapalhar outros, que o horário de domingo é muito cedo, que poderia ser mais tarde, mas eu não sei quantos podem usar aquele horário para trabalhar, então a gente está fazendo esse levantamento. Então, quero deixar aqui esse registro em relação à necessidade do município adequar o sistema de transporte à necessidade dos estudantes. Isso é fundamental. Não entendo ainda, mas eu não fiz esse debate com o secretário, por que não consegue atender os alunos da Fundação Bradesco? Todos os alunos da Fundação Bradesco também estão com esse problema. Então, nós precisamos fazer esse esforço para que
repito, agora colocando recursos, e não são poucos, R$350 mil por mês, haja um esforço para que o nosso transporte atenda às necessidades da população. Senhor presidente, por hora é só para aí também estarmos atentos ao tempo hoje mais curto. Obrigado, vereadora. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito à excelentíssima senhora, primeira secretária, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Banana e palmito. Eu não vi. Chamada dos vereadores. No qual isso? Chamada dos vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Inês Satil Kuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Manuel Daquino Batista. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Presente. Tá, não ia só fazer um. Solicito à excelentíssima senhora, primeira secretária, que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 1994/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LOA de 2022 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco o projeto de lei 1994/2022 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Projeto de lei número 10/2022, que altera a lei municipal número 1503/2015, que institui o programa Bolsa Atleta no município de Registro e dá outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renato Souza Machado, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco o projeto número 10/2022 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Moção de aplauso número 55/2022, de autoria do senhor vereador Renato Souza Machado, aos cabo PM Kleber e cabo PM Ailton e ao soldado PM Vander, pelo excelente trabalho e por salvarem um recém-nascido, utilizando-se da manobra Heilich para desengasgá-lo. Coloco a moção de aplausos 55/2022 em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. A pessoa do presidente cumprimenta a todos aqui na Câmara, aqueles que nos assistem em casa. Essa moção de aplauso é uma moção
para o cabo Kleber, o cabo Ailton, soldado Vander. Eles fizeram nesse dia um recém-nascido que havia se engasgado e chegou a família, no desespero, chegou até o batalhão e os policiais prontamente fizeram o que a gente conhece tecnicamente como a manobra de Heimlich, né? Que é para desengasgar aquela criança. E eles fizeram isso de uma maneira muito técnica e precisa, né? Salvaram a vida dessa criança, que depois foi para o hospital e, graças a Deus, hoje está tudo bem com ela. Essa moção é além de prestar essa homenagem ao bom trabalho do policial militar, né, que nesse caso salvaram um bebê recém-nascido, mas também trazer essa pauta para a Câmara, uma pauta muito importante. Eu já venho há 2 anos de mandato que nós temos aqui, né, pedindo para que seja inserido no calendário municipal de educação o bombeiro na escola. O bombeiro na escola que vai ensinar as crianças que estão lá manobras como essa aqui. Para, por exemplo, desengasgar o irmãozinho no momento do desespero, ensinar o pai. Os pais que vão poder ter contato com esse professor bombeiro na escola. Mas a gente está tendo uma barreira muito grande, né, para que isso comece a ter em todas as escolas da mesma maneira que é o PROERD, né? Nesse caso não foram bombeiros, foram policiais militares que fizeram um excelente trabalho. E eu espero que os senhores estejam comigo aqui nessa votação, que possamos até mesmo chamá-los aqui para entregar essa moção, porque não tem salário no mundo que paga uma ação como essa. Eles salvaram essa criança, eles devolveram ela com vida para os braços dos pais e hoje o bebezinho está bem, graças ao trabalho deles. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Continua em discussão com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar o capitão e, em seu nome também, parabenizar os autores aí, né? Cabo Ailton, soldado Vander, cabo Kleber, pelo excelente trabalho. E, capitão, reforçando a sua fala aqui, já trago a esta Câmara que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, de acordo com a nossa lei aqui, de acordo com o artigo 10º da Lei Municipal 2031, que foi sancionada em 17 de janeiro de 2022, passa a ser obrigatório a orientação e noções básicas de primeiros socorros para professores, para funcionários dos estabelecimentos de ensino municipais, privados e públicos, e também de creches municipais, privadas e públicas no município de registro. A própria lei diz, capitão, inclusive uma coisa puxa a outra. Para o cumprimento dessa lei, poderão ser feitas as parcerias, os convênios, inclusive com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar, com instituições de ensino, porque uma manobra de Heimlich salva vida. Salva vida. Parece brincadeira, mas muitas dessas leis sobre primeiros socorros, teve o Lucas, o pioneiro, uma mãe que percorreu o Brasil inteiro para que essa legislação fosse aplicada, que o filho dela engasgou um pedacinho de salsicha, se eu não me engano. Então é muito sério isso, é muito sério. Policiais bem preparados também podem deixar trabalhadores, servidores, professores, cuidadores bem preparados e salvar vidas. Então, parabéns aos soldados, aos cabos, à corporação da Polícia Militar sempre bem preparada e parabéns, capitão, por lembrar disso. Senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o excelentíssimo senhor vereador capitão Renato. Só complementar um pouquinho aqui. A família chegou no batalhão, eram 22h40 da noite, né? Com a criança
engasgada, a criança já perdendo os sentidos. Foi feita a manobra, a criança desengasgou, foi levada à UPA e a família retornou para agradecer os policiais às 3 horas da manhã. Ou seja, foi aí um breve período, a criança já estava de alta e já estava junto dos seus familiares. Então, mais uma vez, todos os parabéns aí aos policiais pelo excelente trabalho. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Beto. Boa noite, senhor presidente, a qual eu cumprimento a todos também. Parabenizar o capitão Renato por esta moção. Trata-se de uma ação louvável por parte dos PMs, salvando esta criança recém-nascida, trazendo alegria aos pais, porque isso é com certeza um momento de desespero quando acontece isso com uma criança. E imagine o que fazer se não tiver quem faça esse primeiro socorro ou primeiros socorros de forma tão maravilhosa como fizeram esses policiais. Então, parabenizo o capitão Renato por esta moção. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador professor Aquino. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar no seu nome a mesa, cumprimentar os demais vereadores. Eu quero parabenizar o vereador, o senhor capitão Renato, por essa atitude, uma atitude de reconhecimento, uma atitude de consideração muito importante, porque eu trabalhei 15 anos no Corpo de Bombeiros, nós trouxemos para cá e formamos a primeira equipe de bombeiro mirim, que foi instituído ali no quartel, e também levamos para a AME, essa formação do bombeiro mirim, primeira equipe que foi para a AME, porque é importante o bombeiro na escola, porque não é só o engasgamento, eles aprendem a ter prevenção, e a prevenção é fundamental, prevenção de não ir lá para o rio sozinho, prevenção de andar sempre acompanhado, prevenção de fazer uma ligação de emergência, prevenção de não mexer no botijão de gás, de verificar se está fechado o botijão de gás, de não acender uma luz se tiver sentindo o cheiro do gás. Então, tem muita coisa que é importante colocar para o adolescente, para que eles aprendam na sua formação igual a ProERD. É necessário trabalhar com prevenção. A gente não pode trabalhar só que depois aconteceu o fato. Aí não dá, porque o valor de uma vida não tem preço. Não tem preço. Às vezes fala, não, mas o bombeiro não faz nada. Se ele salvar uma vida, já não tem preço que pague. Então, é muito importante a prevenção. Quero estender também a minha consideração, viu, capitão? Se permitir que eu assine, eu vou assinar junto, porque é um reconhecimento ao policial militar. Além da prevenção que eles fazem, o trabalho deles dia a dia na prevenção de combate à violência, eles também estão preparados para auxiliar as famílias. Tá? Então, minha consideração e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também peço, vereador, que possa estar assinando junto. Okay? Com a palavra, a excelentíssima senhora, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero deixar aqui consignado. Parabéns aos policiais, parabéns ao vereador, autor da proposta de aplauso. Não sei se é o mesmo fato que foi divulgado no G1, até tinha visto em junho, na cidade náutica de São Vicente, ou é outro caso? Que coisa bonita, tá vendo? Sim, eu tinha visto uma ação muito parecida, 3 meses, a mesma manobra lá em São Vicente, cidade náutica, o bairro. Mas falava o nome de um outro policial, o policial Samora, me parece que é assim que eu pronuncio. E agora vejo o colega mencionar outros nomes, então, quer dizer, 2 situações onde 2 crianças foram salvas,
E quero deixar aqui, portanto, também meus parabéns à Polícia Militar por esta ação e também ao vereador Fábio, porque quanto mais gente conhece essa manobra ou mesmo a iniciativa aí colocada em relação a bombeiros, né, nas escolas, enfim, essa questão de prevenção é fundamental e qualquer pai e mãe, aliás, não precisa ser pai e mãe para saber o sufoco que é uma hora dessa ter alguém que conhece essa manobra. Parabéns aos policiais e ao colega pela moção. Continua em discussão com a palavra a excelentíssima senhora a vereadora doutora Inês Satio Koyama Kawamoto. Gostaria também de parabenizar. Eu acho que é muito importante reforçarmos a questão da prevenção. É um ato simples, uma manobra simples que todos poderão aprender. Então temos que insistir, né? É que essa lei que já existe possa ser colocada em prática. Não é nem uma nem duas notícias que a gente ouve por mês, por ano. Essa notícia se repete. Então, eu acho que não podemos deixar de cobrar isso. É um momento de parabenizar o vereador, de relembrar e de cobrar realmente o executivo que coloque em prática essa lei. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade e encaminho para oficias conforme solicitado. Moção de aplauso 56/2022, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, a equipe de futebol ADC Chá Ribeira, pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Amador, segunda divisão 2022. Coloco a moção de aplauso 056/2022 em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve. Acredito que aqui a gente sempre tem reconhecido aqui conquistas dos nossos registrenses, mas eu quis destacar, e são duas moções, essa e depois a outra, por conta do histórico, né? O ADC Chá Ribeira, Heitor conhece bem, o pessoal que acompanha o esporte conhece bem, tem uma tradição da família Takahashi aqui no município de Registro. A gente já homenageou na outra legislatura o Toshi aqui, já deu título de cidadão, inclusive, acho que o Tom que deu o título de cidadão registrense a ele, e sabe do histórico, da importância da Associação Desportiva Chá Ribeira para o nosso município, de toda aquela comunidade, e que no futebol vem vindo aí, ao longo dos anos, trilhando alguns vice-campeonatos, né? E para referenciar essa família, para endossar o título que eles conquistaram do campeonato, o campeonato registrense, eu não tenho dúvidas que é o mais disputado do Vale do Ribeira, com as equipes aqui mais fortes do Vale do Ribeira. Então, é um campeonato de alto nível futebolístico e que merece o nosso reconhecimento enquanto Câmara Municipal. Então, essa moção também está aberta a todos os vereadores, para a gente subscrever, para a gente fazer entrega, marcar um dia aqui, para fazer entrega desses esportistas que levam o nome da nossa cidade aí aos lugares que ela merece. Então, parabéns à ADC Chá Ribeira. Continua em discussão com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Quero aqui também parabenizar o vereador Fábio pela lembrança. E a gente sabe, né, não só o ADC Chá Ribeira, mas várias equipes, né, e o Chá Ribeira hoje com a classificação, ele está indo participar agora da primeira divisão. Eu gostaria também, vereador Fábio, de se autorizar também a assinar junto, né? Você que me informava de toda a rodada. Porque, né, merece, e até esse ano eles fizeram 50 anos de fundação, né? Então, eu agradeço. Parabéns. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficiais conforme solicitado. Moção de aplauso número 57/2022, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, a equipe de futebol Cruzeirinho Esporte Clube,
pela conquista do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35-2022. Coloco a moção de aplausos 57/2022 em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Da mesma forma, esse ainda é um time recente, apesar de ter ganho o campeonato de veteranos, é um time recente, mas é a molecada lá da quebrada, né, Rodriguinha? Rodriguinha está aí representando uma galera aqui, formada lá na base da Vila São Francisco, e lá formou lá, né, Heitor? Formou lá é sucesso. Foi um título aí inquestionável no veterano 35. Claro que a molecada tem 35 anos, mas corre mais que o moleque. Mas a nossa consideração, os nossos aplausos e reforçando aí a nossa parceria com esta Câmara Municipal, o Cruzeirinho aí. Continua em discussão. Coloco a moção de aplausos 57/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para oficiais conforme solicitado. Moção de congratulação número 60/2022, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, à Associação das Cidades Irmãs, Registro em Nakatsugawa, em nome do presidente senhor Kunihiko Takahashi, extensiva à Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, em nome do presidente senhor Irineu Makoto Kawajiri, por ocasião dos 42 anos de celebração do convênio entre as Cidades Irmãs, Registro e Nakatsugawa. Coloco a moção de congratulação 60/2022 em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Há algum tempo, eu lembro caminhando na Praça Nakatsugawa, lembrei da infância, quando a gente ia, né, tempo de escola, e levavam a gente lá, olhar as carpas, olhar o laguinho e tal. E aí no dia 4, veio, acho que foi até o Wander, que foi o primeiro a remeter na rede social dele esse card, e eu estava passando ali perto da rua Nakatsugawa, e olhei, falei, meu Deus, né, cara? Esse convênio aqui, já ouvi histórias do pessoal, toda vez que a comitiva vem para cá, o Mimo, Selmo Mimo, tinha me marcado numa publicação na rede social falando sobre o assunto, falando da questão das lâmpadas da praça e tal, mas não só a lâmpada da praça. Eu acho que não se trata só de colocar uma lâmpada, de passar uma tinta, que é coisa tão simples, passar uma tinta ali no portal. A questão aqui é o respeito e a reciprocidade. Eu fui até o Bunkyo para saber um pouquinho mais da história desse convênio, conversei com o Kunihiko, e assim, o que fica de resumo? Toda vez que o pessoal de Nakatsugawa vem para cá, eles nunca vêm de mão abanando. A Sandra é testemunha disso, né? Nunca vem de mão abanando, né? Sempre trazem alguma coisinha aqui. Eu vi lá umas revistas com um depoimento da Sandra, do Clóvis. Toda vez que a comitiva vem para cá, ela traz alguma coisa e traz isso. E é um convênio que se intitula Cidades Irmãs. Então, assim, eu vi fotos, depois pesquisando aí na internet, o viaduto lá, que eles chamam de Registro, lá, não lembro se é Avenida Registro, ou Rodovia Registro, ou Rua Registro, mas é um cuidado diferenciado. Então, assim, a moção de congratulação por ocasião dos 42 anos de celebração do convênio, mas também uma moção de atenção, para que o nosso executivo aí possa dar uma espertada. Pô, são monumentos que podem, Gerson, nos trazer turistas, trazer eventos culturais. Pô, agora nós estamos aí na véspera do Bom Odori. Vem as caravanas de fora, né, doutor Inês? Vem a caravana de fora. Pô, podia fazer um tour, ó, o Marco da Colonização, o Tori, a Praça Nakatsugawa,
a memória lá da pedra, que eu não lembro o nome lá, que fica na Praça Beira Rio, o templo budista. São coisas que precisam ser exploradas. Então eu acho que assim, reciprocidade, os caras têm uma consideração para o registro, nós precisamos ter essa consideração. Então a moção de congratulação à associação, em nome dela, à cidade de Nakatsugawa, e fica o alerta aí para as secretarias responsáveis tomar as providências para que a gente possa, na próxima visita, que é em 2023, da comitiva japonesa, ter um melhor portfólio para mostrar para eles aí. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra a excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Acho que a cidade de Registro precisa sempre lembrar desse convênio. Tem razão o vereador quando propõe aqui a moção. Porque essa estratégia de cidades irmãs é importante, sempre na perspectiva que houver troca. Não numa perspectiva só de alguém que espera a visita do primo mais rico para liberar algum recurso para um projeto ou para o outro. Acho que isso não é bacana para a nossa cidade. Durante a experiência que eu pude ter na condição de prefeito, acho que nós conseguimos reverter um pouco isso, fizemos discussão de acordo comercial, discutimos com as empresas de Nakatsugawa, eles viriam para cá, foi imediatamente meses antes do grande tsunami que aconteceu lá. Por isso, se o senhor Jun pudesse nos ouvir agora, que o carinho que ele tem, deixei a prefeitura há 10 anos, e com certeza não é só para mim, para todos os ex-prefeitos, todo final de ano ele manda correspondência, cumprimentando ele, a esposa, enfim. Do ponto de vista de cumprimentar, não estou falando de relação pessoal, estou falando de cumprimentar o município através dos prefeitos, dos ex-prefeitos, portanto, cumprimentar a nossa comunidade. A principal cidade de Nakatsugawa tem o nome de registro. É uma avenida parecida um pouco com a nossa Jonas Banks Leite, e é o nome de registro. Então é muito interessante, você está lá do outro lado do mundo e, opa, parece que eu conheço esse nome lá nas placas de identificação da avenida, né? Portanto, placas de rua. É o nome da nossa cidade, não é? Então, eu acho que esse convênio precisa, enfim, a gente, naquele momento, em 2010, acho que fomos lá, nós estávamos muito bem reconhecidos no mundo todo, então a visita do Brasil no Japão era vista... eu senti que nós conversamos de igual para igual, né? Fico muito feliz de lembrar aquilo. Fábio, é importante, eu acho que o que você traz também de manutenção daquilo que a gente já tem. Senhores, é uma tristeza, nós conseguimos o tombamento de patrimônio material, né? Pelo IPHAN. Lembra aqueles 14 monumentos? Desde a primeira muda do chá, no Chá Ribeira, até as várias casas, até a matriz da Igreja Católica. Dá uma tristeza, para não falar revolta, que eu acho que é o nome mais correto, de como o governo federal, de como o IPHAN deixou grande parte desses movimentos. Se vocês forem ali na Manga Larga, que é um dos monumentos mais interessantes, Fábio, você fala o que aconteceu? Que lugar do Brasil nós temos 14 monumentos da colônia japonesa tombados? Tombado significa também sob a responsabilidade do governo federal a manutenção. Nada. Você tem assim, acabou. Literalmente acabou. Então, enfim, tem muita coisa para falar disso, mas é só uma moção, e a moção aqui de aplauso assino embaixo, se você me permitir. E acho que é um convênio que a gente tem que cuidar com carinho, porque, como parceria, como quem tem troca a fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Tem razão quando fala o vereador. Um grande abraço ao Cone Rico também, que se dedica anos da sua vida à construção desse convênio, à construção da parceria entre as cidades. Cone Rico, minha reverência aí ao seu trabalho também, a todo Bunkyo. Continua em discussão, com a palavra a excelentíssima senhora vereadora doutora Inês Satio Koyama Kawamoto. Quero aqui cumprimentar o vereador Fábio por essa moção e cumprimentar por relembrar a importância que é esse convênio da cidade irmã. No Brasil, nós temos muitas cidades que têm a colônia japonesa e que têm as cidades irmãs.
mas uma das cidades irmãs mais ativas realmente é a cidade de Registro. Então, essa troca, né, tanto na parte cultural, como na parte, tentativas na parte econômica, mas principalmente nessa relação mesmo, né, das pessoas. Então, a cidade irmã de Nakatsugawa, assim como é cuidada aí, muito bem cuidada, essa relação pelo Sr. Kunihiko Takahashi, que faz questão realmente, né, de se dedicar a essa relação. Nem sempre, né, o nosso município corresponde, né, a todo esse protocolo, né, que a comunidade nipônica sempre gosta, né, de cuidar realmente com muito zelo, né, dessa relação entre as cidades irmãs. Então, é importante relembrarmos, e muito importante o que a vereadora Sandra colocou, né, da nossa cidade, que é uma cidade muito marcada realmente pela colônia, né? Haja vista aí os tombamentos, né, que o IPHAN fez e que precisamos que tanto o município quanto o governo federal cuidem, né, de fazer a manutenção, porque isso realmente só enriquece, né, o nosso patrimônio histórico e com certeza reverterá, né, para o turismo da nossa região, né? Fortalecerá muito essa nossa relação aí com a comunidade nipônica, a comunidade aí da cidade de Nakatsugawa. Parabéns aí ao vereador e quero assinar junto essa moção. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo senhor, vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero usar essa fala aqui final para dois assuntos principais. O primeiro assunto que a gente ainda vem falando aqui dessas dificuldades, a vereadora Sandra trouxe, o vereador Aquino também já trouxe aqui, dificuldades dos nossos estudantes aí, adolescentes que fazem os cursos técnicos, cursos superiores. Mas, senhor presidente, nós ainda estamos com meio problema resolvido lá, seu Chiquinho, no Serrote, só que resolveu meio problema. Aquela questão do transporte escolar, doutor Inês, que nós trouxemos aqui, os alunos que tinham aquela dificuldade do noturno, foi resolvido. Eu gostaria de agradecer a todos os que participaram desse processo e ficou resolvido com uma linha a mais lá. Mas, infelizmente, ainda, os alunos da manhã, né, estou aqui a Andréia, aqui, que representa também a comunidade lá, os alunos da manhã ainda estão tendo o transtorno porque são crianças pequenas, estão saindo, por exemplo, do Ribeirão Branco da Mota, 5 e pouquinho da manhã, e estão retornando para casa só às 2 da tarde. Também pela mesma situação. Está de dia ainda, tal, mas olha só, sair 5 horas, 5 e pouco da manhã, e voltar para casa só depois das 2 da tarde. Porque também tem que ficar o mesmo período, mais de 1 hora, esperando a rede estadual. Então, assim, reforcei novamente, falei já na semana passada, hoje reforcei novamente com o pessoal da Secretaria de Educação, porque não dá para resolver meio problema. Precisa resolver o problema por completo. Eu acredito que não vai haver um ônus tão grande assim, para que a gente possa destacar para essas crianças, pelo menos, que é bem longe. Não tem condições dos pais irem buscar, de fazer outro jeito. Então, gostaria de registrar essa atenção
para que o problema seja resolvido por completo. Tem uma situação que nós recebemos aí na semana passada, eu vi bem atuante na situação o presidente Gerson, o Beto, o capitão, não sei se o Wander também conseguiu, e a Sandra, sobre a situação das nossas OSCs. Uma situação que eu me comprometi a deixar registrado aqui, que eu acho que por mais que existam situações legais, você vai lá, aprende coisas em cursos de gestão, mas eu acho que em primeiro lugar está a pessoa. A forma com que as pessoas são tratadas, o acolhimento que se dá para as pessoas e a forma que as coisas são resolvidas. Chega a ser absurdo você ter um processo correndo, as OSCs serem notificadas, que vai ter que fazer devolução de recursos, já praticamente dizendo que o uso de recurso foi indevido, sem a devida apuração. As pessoas diretamente envolvidas, que estão ali todos os dias trabalhando, as profissionais, tiveram o plano de trabalho para poder assinar convênio, porque assim, uma OSC, uma organização social, uma ONG, não assina um convênio se alguém não endossar. Alguém teve que ler o plano de trabalho, alguém teve que assinar aquilo ali. E não é possível que os secretários da pasta não saibam o que está acontecendo e que somente depois da notificação dada às ONGs, às OS, às OSCs, sem ter a comunicação aos profissionais envolvidos, que aí depois é que se façam os questionamentos, e aí depois como já diria o registrense, do furdunço armado, aí vamos aguardar o parecer da Procuradoria. Aí as profissionais não sabem se vão trabalhar, o serviço também, para que o convênio seja cumprido, depende da responsabilidade técnica, a Sandra sabe, assistente social, depende de ter assinatura, e mais que uma assinatura, o acompanhamento mesmo dos atendimentos. Porque não se trata só de uma assinatura, é a responsabilidade técnica pelos projetos. Então, assim, Aquino, é uma demanda de vários vereadores aqui, mas eu me remeto ao senhor como líder do governo, para que isso seja tratado com carinho, com respeito, com a prioridade necessária. Então, que antes, é importante, falei para o capitão, é importante a gente ir nos cursos, só para concluir, e aprender, né, capitão? Aprender novas legislações, o que está atualizado, o que não é. Mas essa em específico não é legislação recente. Se tinha algum impedimento, o mínimo que tem que ter, a prefeitura é corresponsável pelo que aconteceu. Então não dá simplesmente, devolva o recurso e pronto, acabou. Não é assim que se trata. Não é assim. As pessoas cumpriram com seus compromissos. Trabalharam todos os dias. Nenhuma dessas pessoas envolvidas fez corpo mole. Nenhuma deixou de atender. Então precisa ter a mesma... essa questão de reciprocidade. Permita... Se eu tiver tempo... Só para explicar essa situação, os funcionários que trabalhavam na entidade e trabalhavam também na prefeitura, terão que escolher, né, Tatu? Aonde vão trabalhar, terão que sair de um dos empregos, e a entidade que prestou contas, que deixou bem claro para a prefeitura que aquele funcionário ali estava trabalhando, vai ter que devolver todo o dinheiro que recebeu e que pagou por aquele serviço do funcionário. Ou seja, está tudo errado, né? Alguma coisa tem que ser feita para... E da onde que é a entidade? A entidade que nós sabemos, nós que ajudamos as entidades, que corremos atrás, é tão difícil arrumar recurso, né? Da onde que vai tirar 15 mil reais, 20 mil reais para devolver esse dinheiro que foi pago para o salário de alguém que trabalhou corretamente? É muito difícil. Tatu, eu estou junto com o senhor nessa luta, pode contar comigo. Nós também estamos juntos, como você falou, a gente está nessa batalha desde semana passada. Sabemos que dentro do que está escrito, realmente eles teriam que seguir. Infelizmente, quando você está à frente de uma ONG, né, tem os seus requisitos. Mas como a gente falou, né, dentro da justiça, né, eu acho que não seria, eu acho que teria que ter, até apelo também
para a liderança aí, para que possa estar conversando, achando uma forma, sabe, de ajudar, né? Acho que, como o Tatu falou aqui, não pode ser colocado só para as ONGs. Tem que pagar e pronto, né? Então, vamos analisar melhor aí. Sei que a vereadora Sandra quer também falar sobre isso. Muito rapidamente, senhor presidente, só para deixar também consignado aí que eu endosso as observações feitas pelos senhores. Fiquei bastante contente quando soube que a presidência está envolvida, porque é um tema, e vejo a liderança aqui também preocupada, é um tema que tem que tratar nos moldes como os senhores colocaram. Não pode ser só a ONG resolver. As partes assinaram esses contratos, esses convênios, e, portanto, é preciso compartilhar uma busca de uma saída em relação a isto, né? Eu quero só deixar isso consignado no sentido de que fico contente que a presidência, a liderança e os colegas estão envolvidos no que a gente puder ajudar, contem conosco, e não se pode mesmo deixar que individualmente, assim, que resolva-se aqueles que foram penalizados, porque as duas partes assinaram o convênio, né? Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Quer falar, vereador? Senhor presidente, é sobre esse assunto também. Estamos tentando encontrar uma saída, porque quem recebeu, ele trabalhou e ele não tem parte dolosa nesse assunto, né? Para devolução do dinheiro, do recurso. Porque tem que existir uma parte dolosa. Você está lá sabendo que não pode e fazer acontecer. Só que a parte não sabia, não tinha conhecimento, então estamos tentando achar uma saída. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 11/8/2022, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 15/8/2022, às 19 horas. E às 20h29, encerro a presente sessão.